Bem, boa tarde a todos. 12h10, hoje nós não tivemos a presença do Tiago Sá, que está de férias. Então eu quero dar o meu boa-vinda a todos em mais uma sessão do Hospital Procardíaco. E hoje nós vamos ter a honra de receber o grupo da Unidade Clínica, que vai nos abordar síncope, o que a história clínica pode mudar. Quero dar um pequeno depoimento. Eu trabalhei na emergência do hospital durante 22 anos, período curto. E durante esse período, algumas das coisas que mais me chamou a atenção foram algumas dificuldades de algumas situações clínicas. Eu acho que síncope, sem dúvida nenhuma, faz parte desses grandes desafios. Eu acho que hoje a gente vai ter oportunidade de poder aprender e ouvir um pouquinho do que esse grupo da unidade clínica tem para nos falar sobre esse difícil desafio de abordar os pacientes com síncope, principalmente na chegada à unidade de emergência. Um abraço, obrigado, Sabino. Obrigado, André. Obrigado à presença de todos os ilustres aqui, que cada dia fica um desafio maior, porque é difícil atingir esse nível tão alto aí dos participantes. Quero agradecer o João Vicente, que elaborou todo o caso clínico, e o que a gente vai pretender aqui é tentar fazer um modelo um pouquinho diferente, apresentando um caso clínico na forma como ele se apresenta efetivamente quando chega para a gente. Não ele já estruturado para discutir a síncope, né, no seu formato acadêmico. Então, a gente vai passando por etapas. Então, se alguém se surpreender, mas por que isso? Não tem esse dado? É exatamente como a gente recebe esses pacientes. Então, essa é a discussão. Tem bastante médicos residentes que estão se integrando ao hospital. Acho que é interessante a gente fomentar muito essa visão, porque a tecnologia aqui no hospital é uma tecnologia muito fácil de acesso. E, às vezes, a gente pode deixar um pouco o aspecto clínico efetivo da anamnese, do exame físico, menos valorizado, privilegiando muito a tecnologia, que, sem dúvida, não tem dúvida, ela é fundamental para explorar, principalmente, um assunto como esse. Agradecer o Eduardo Saad e toda a sua equipe, né, Fernanda, Luiz Inácio, todos que estão aqui e aos presentes. João, vamos dar lá em frente? Boa tarde a todos. Bom, então coube a gente falar sobre a síncope, que a história clínica pode mudar. O nosso caso tem muito a ver com o que Hipócrates já mostrava para a gente, o nosso mandamento aí, o nosso primeiro mandamento, que é não maleficência. O que a gente vai discutir hoje aqui com os senhores é mostrar, como o Sabino bem falou, o nosso dia a dia, as dificuldades que vão trazer alguns problemas com relação à interpretação do caso e como a coisa vai daí para diante. Bom, esse paciente é FS, 92 anos, masculino, casado, construtor aposentado, natural de Queimadas, Bahia, residência atual em Maricá. Em 28 de maio do corrente ano, foi atendido na sua residência com uma queixa de ter tido um mal-estar inespecífico, náusea, palidez mucosa, extremidades frias, parou momentaneamente de verbalizar, porém sem perda de consciência. Déficit neurológico nenhum, nem liberação de esfíncteres. Sintomas esses que surgiram enquanto o paciente estava sentado, assistindo TV. Após 20 minutos, recuperou-se completamente, nega precordialgia, nega dispneia, nega, inclusive, episódio prévio semelhante. História patológica pregressa: é um paciente hipertenso, recentemente havia sido internado aqui no Procardíaco com quadro de trombose venosa profunda do membro inferior esquerdo, estava anticoagulado, tinha recebido alta
uma semana antes do hospital. Doença arterial coronária, com relato de angioplastia prévia, porém nem ele nem família sabiam dar detalhes dessa coronariopatia. Uma alteração cognitiva leve e uma disfunção renal leve com clíris de creatinina estimado em torno de 40. Medicamentos em uso regular. Diariamente tomava varfarina, 7,5 mg, bisoprolol, 5 mg, memantina, 20 mg, apresolina, 150 mg, mononitrato, 40, escitalopram, 10 mg, pantozol, 20 e doxazosina, 2 mg. Bom, esse exame físico, nós não temos muitos detalhes, porque foi um exame físico trazido pelo pessoal da ambulância que o atendeu em casa. Quando chegaram na residência do paciente, ele já estava lúcido, orientado, já estava assintomático, relatando aqueles sintomas que eu relatei para os senhores no início, com a pressão arterial de 12, 120 por 80 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 49 batimentos por minuto, não temos um eletro, mas o relato era de um ritmo cardíaco regular, não sei se em 2, 3 tempos ou em 4 tempos, mas o ritmo cardíaco regular, com temperatura axilar de 36 graus Celsius, a glicose 121 miligramas por decilitro, uma saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente, uma ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. E esse era o exame que a gente tinha em casa. Obviamente, esse quadro pré-sincopal causou um impacto muito grande, e o que trouxe o paciente a vir para o hospital e ser, então, daí para diante, iniciado toda a investigação como se fosse um quadro sincopal. No hospital, ele ainda tinha uma leve palidez cutânea, com uma temperatura axilar de 35,4 graus Celsius, HGT de 101 miligramas por decilitro. Neurológico, estava lúcido, orientado, sem nenhum tipo de déficit sensitivo motor. Aparelho cardiovascular, uma pressão de 160 por 80 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 57 batimentos por minuto, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com uma quarta bulha de VE, ausência de sopro carotídeo ou de turgência jugular, pulsos arteriais periféricos estavam simétricos. Respiração, saturação de oxigênio 96% em ar ambiente, sem nenhum tipo de ruído adventício, sistema digestivo nada digno de nota, membros inferiores sem edema, sem empastamento de panturrilhas. Por que você afirmou pré-sincopal? Pré-síncope, né, que você está falando. Porque ali está sem nenhuma... não sei que eu vi errado, desculpe, tá? Palidez, mal-estar, náusea, palidez, mucosa, extremidade fria, parou de verbalizar, ponto, sem perda de consciência ou déficit neurológico. Isso. Porque não houve a perda de consciência. Não tem tonteira, não teve escurecimento da visão, não teve... Por que você considerou como pré-sincopal? Esse quadro foi encarado como baixo nível, baixo fluxo sanguíneo cerebral. Só como pergunta, eu estou questionando. Claro. Então, esse começa exatamente assim, né? Isso que a gente começa a deparar as dificuldades da história, porque isso é uma história trazida, né? Percepção do familiar naquele momento do estresse. Então, a informação vem toda nesse formato. O que nos pareceu a princípio é que tivesse sido um quadro de baixo débito cerebral, em função de que não houve hipotensão postural, o paciente não houve mudança de posição, não havia hipoglicemia. É um paciente, nós vamos ver detalhes à frente, que justificam causar hipotensões ainda que transitórias, a gente vai mostrar para vocês. Bom, então, esse seria uma primeira abordagem em termos de anamnese no paciente que a gente supõe que teve um quadro de síncope, ou no nosso caso um quadro pré-sincopal, né? Principalmente aqui, a gente procura definir a posição para ver se o paciente tem hipotensão ortostática ou não, que não foi o caso. Obviamente, pródromos, né? Ele não teve pródromos, os sintomas foram todos repentinos no momento em que se iniciaram os sintomas.
Não houve queda, estava sentado o tempo inteiro, tá? Não houve crise convulsiva, ou pelo menos não havia evidência, como a gente falou, não houve liberação esfincteriana, não foi presenciado abalos. O fato dele ter parado de verbalizar, a impressão de quem atendeu o paciente num primeiro momento era de que esse paciente tivesse tido, por algum motivo, um baixo fluxo sanguíneo cerebral. E por isso foi caracterizado como um quadro pré-sincopal. E que provavelmente o que nos pareceu no prontuário é que esse paciente não caiu porque já estava sentado. Pois é, adiante nós vamos ver. A chegada dele no hospital, diante dessa história, começa a investigação dele. Nós vamos abrir o leque. Porque uma coisa é eu te comunicar pelo rádio é o seguinte. Uma coisa é eu comunicar para você é o seguinte, eu tenho uma pré-síncope aqui. Bradicardia, taquicardia, hipotensão postural. Isso é uma linha total de... Outra coisa é um paciente idoso, 92 anos de idade, fez uma dislalia que teve um momento de palidez e sudorese. Então, aí eu comunicar a você, eu acho que isso aqui é uma TIA. Pode ser. Muda totalmente a abordagem, a urgência da abordagem para quem vai receber esse Nós vamos ver mais à frente o que foi feito diante disso. Roberto. Dificuldade de avaliação de tontura, no sentido amplo, numa pessoa de idade, é muitas vezes difícil. Então, o que ajudaria a gente a realmente definir esse quadro de tontura como uma provável pré-síncope? A sensação de desfalecimento, né? A sensação de eminente desfalecimento. Tem só mencionar, tem um capítulo de o Antônio Carlos Pereira Barreto, que até o filho Marcelo. O Antônio Carlos Pereira Barreto, filho, né, que é filho que é geriatra, ele escreve um capítulo que ele fala sobre definição de tontura em idoso, que são 4 tipos de tontura, basicamente definidos. Vertigem, né, pré-síncope, desequilíbrio e atordoamento. São os 4 tipos de diagnóstico diferencial de tontura num sentido amplo. Vertigem, a sensação de alguma coisa rodando, movimentando a sua volta. Isso no sentido mais do que a sensação dele rodando uma coisa. Pré-síncope, a sensação de desfalecimento associado, obviamente, abaixo dela. Desequilíbrio quando é uma das duas coisas associadas. Eu acho que, nesse caso especificamente, houve uma impressão de que, associado a esses sintomas, haveria essa sensação de desfalecimento, de perda de consciência, o que tenha levado a essa impressão. Perfeito. Eduardo André quer comentar alguma coisa nessa primeira impressão da história? A nossa visão é um pouco mais enviesada, mas assim, quando você lida com um paciente de idade, com um sintoma súbito, né, sem pródromo, sem relação com a postura, a gente já liga o alerta para parar de arritmia, né? Assim, estatisticamente, ele entra com 49, né? Ele tinha nessa faixa etária, já pelo sintoma, pela história clínica, já acende esse alerta, né? Tomava beta. Então, assim, eu acho que só um resumo. Vai, André. André quer falar? Pode. Bem, o caso é de um homem de 92 anos, com um quadro, em princípio, de manifestação neurológica, pode não ser um quadro neurológico binário, mas de manifestação neurológica, que, em princípio, foi interpretado como uma síndrome de baixo débito cardíaco. E, a partir daí, então, ele estaria sentado, porque a definição da síncope, efetivamente, é perda da consciência com perda do tônus postural. O argumento é que não houve perda do tônus postural porque ele estava sentado na cadeira. Mas lembrar que o sentado na cadeira, quando perde tônus postural, também camba de lado. Então, não é só bambear das pernas, e não é isso. Quer dizer, então, existe um comprometimento sistêmico e também não houve perda da consciência, que é uma outra coisa que caracteriza a síncope, ainda que os estados pré-sincopais não precisem ter a perda da consciência, mas como o Gamasco chamou a atenção, pelo menos essa sensação de desfalecimento deveria estar presente. Se esse paciente preenche esses critérios, a gente pode começar a conversar como sendo um quadro pré-sincopal, apesar de eu achar que ainda cabe outros diagnósticos diferenciais.
A principal coisa que me chama a atenção é ter demorado 20 minutos para poder recuperar, que é uma outra coisa que não é característica das síncopes, como a gente está acostumado a ver, que normalmente são recuperações mais rápidas. Esse é um dado que eu acho que a gente tem que guardar na prateleira para poder estar atento a ele. Uma outra questão que eu acho assim, que é importante, o Eduardo chamou a atenção a respeito da questão da idade dos 92 anos. Aos 92 anos, a gente tem obrigação, o primeiro raciocínio prático isso é de origem cardíaca ou isso não é de origem cardíaca, ponto. É lógico que com esse histórico, tem uma história de TEP, e aí será que moleponar dá síncope, mas não é isso que aconteceu, não é verdade? Quer dizer, da mesma forma que a doença coronariana que evolui por uma brade ou um ataque à arritmia também pode fazer isso. Mas também não é dessa forma que a gente está, pelo menos nas TACs. Nas brades pode até ser que dê um quadro semelhante, ele pode ter recuperado um pouquinho o ritmo. Agora, me parece que ainda caiba alguns diagnósticos diferenciais dentro disso que está sendo apresentado. O eletrocardiograma, apesar do uso do beta-bloqueador e estar batendo a 49, já me dá alguma sinalização para quem não tem nada. Lembrar que na sala de a primeira abordagem de um doente com síncope, a história clínica, o exame físico e o eletrocardiograma, eles tendem a chegar a um percentual de diagnóstico de próximo a 75%. Então, é possível que, com estas informações, a gente já possa se aproximar de alguma forma desse diagnóstico. Nessa população de 92 anos, para a gente analisar percentualmente, se a gente pegar aqui nesses estudos prospectivos, coortes e tal, de população adulta, tirando o jovem, né, mas já a população adulta, a causa cardiogênica gira em torno de 25%, aos 92 anos seguramente é um subgrupo que leva isso mais para cima ainda. Aí, como o Eduardo chama a atenção, eu acho que tem que acender a luz amarela. Mas eu acho que o caso ainda segue, a gente vai ter muita coisa para falar. Isso, a gente vai passar João, só um detalhe aqui, eu acho que assim, a probabilidade é bem menor, mas a gente não pode esquecer que esse paciente é anticoagulado também. E aí as complicações da anticoagulação, hematoma subdural, crônico ou subagudo, sangramentos digestivos, que muitas vezes sangra para, e numa dessas faz uma hipotensão transitória, podendo levar esse quadro. Mas vamos seguir agora. Então, obviamente que esses diagnósticos diferenciais a gente vai descascar agora para frente, né? Na verdade, a gente começou já vendendo o peixe como um quadro pré-sincopal, mas teve toda uma linha de investigação antes desse diagnóstico, ou desse possível diagnóstico. Bom, a indicação de internação, se isso realmente é um quadro sincopal, alterações no eletrocardiograma, que nós vamos ver à frente, doença cardíaca estrutural ou doença isquêmica, história familiar de morte súbita, que nós não tínhamos essa história, síncope maligna não é o caso, síncope de esforço também não é o caso, idoso é o caso, e, enfim, anemia também não é o caso, nós vamos ver alguns exames adiante. Então, esse é o eletro do paciente. Doutor Dias? Bom, nós temos D1, D2, D3, depois os membros e as precordiais. Nós observamos primeiro que um QRS alargado e que sugere perfeitamente o bloqueio de ramo esquerdo. Mas a onda P tem dúvida se isso aqui seria onda P, mas aqui a gente vê nitidamente tem. Quer dizer que o AP está mais para a direita. Aqui se vê nitidamente a onda P, mas vê que tem um QRS alargado, mais de 10 centésimos de segundo. E a frequência cardíaca está 20, 40, 60, 80, 112 mais ou menos, corresponderia mais ou menos a 56, 58 batimentos por minuto. E temos esse entalhe na onda R, que não tem importância maior nesse caso aqui, e aqui o D3 completamente entalhado, uma onda R. Dá a impressão de ser bimodal
aqui. É AVR, EVL, AVF, e em AVL, nitidamente o bloqueio de ramo esquerdo, com o ST retificado, mas sem supra, e apenas em AVF temos uma leve modificação do segmento ST, com a onda T um pouco abaixada. E as precordiais, que o eletrocardiograma está em cima do coração, está mostrando um V1, V2, V3, com ondas T altas. Ele tem 62, né? 92 anos. Hein? 92. 92. Umas ondas T altas, mas sem peculiaridade. Não são altas acuminadas e com um ramo igual ao outro aqui. E em V4, nós temos o QS, que é ainda do bloqueio do ramo esquerdo, e tem um ligeiro supradesnivelamento aqui com o segmento ST, e finalmente a morfologia habitual do bloqueio de ramo esquerdo, que é uma sobrecarga de pressão de ventrículo esquerdo. Quer dizer, e é por aqui, nós não teríamos coisa maior, não vejo coisas maiores do que isso, a não ser um bloqueio de ramo esquerdo, uma bradicardia sinusal e evidência pela própria bloqueio de ramo esquerdo de sobrecarga ventricular esquerda, com um AQRS desviado para a esquerda. Obrigado, doutor Dilson. Não, só dentre as coisas, é uma coisa de HPP importante, é a do escitalopram. O escitalopram com alteração de ritmo, por isso que eu perguntei do QT. Como o doutor Dilson disse aqui, no começo está difícil da gente definir, mas aqui a gente vê bem que o ritmo é sinusal, né? Um bloqueio de ramo esquerdo, terceiro grau, ou bloqueio completo. O QTC, então, eu ia falar, acho que a gente tinha calculado em torno de 480 milissegundos, mas o Marcelo calculou 440, né, Marcelo? Bom, e a sobrecarga ventricular esquerda, a possível sobrecarga ventricular esquerda, né? Fernando. João, ele tem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo? Adiante. Vai adiante. Nós estamos na fase inicial. Bom, o que eu ia falar é isso. Esse é um homem, eu não peguei a história inicial, mas o Lazarino já me fez um resumo. Homem muito idoso, 90 e poucos anos, hipertenso, com um passado de TEP, anticoagulado, e que teve trombose venosa de membros inferiores. Trombose venosa, em vigência de anticoagulação sistêmica, não é isso? Em vigência de anticoagulante, varfarina. E esse senhor sentado, né? Sentado. Tem doença coronariana também? Relato de doença coronariana com angioplastia prévia. Angioplastia prévia. Sentado vendo televisão, ele apaga, sem nenhum pródromo, sem mudança postural, perfeito, sem nenhuma outra manifestação, nem... Ele apagou, não apagou? Ele parou de verbalizar, perdeu o contato brevemente, mas não chegou a perder a consciência. Ele perdeu o contato e teve alguns sintomas sugestivos de baixo débito, sudorese, palidez. Não perdeu o tônus, mas ele teve uma interrupção ali. Aparentemente, pela história, não perdeu o tônus. Né? Isso tudo é fortemente sugestivo de síndrome cardiogênica, né? Fortemente. Então, aí depois veio o eletro, com bloqueio de ramo esquerdo de terceiro grau, bradicinusal. Claro que tem um leque de diagnósticos diferenciais, desde o infarto e arritmia, até um torsade, poder ser, mas tudo indica que isso aí é um BAV intermitente, e ele, com um estudo de condição AV importante, provavelmente o nosso sinusal, está tomando beta-bloqueador também. Né? Isso aí é 99% botar um DDD nesse osso, se não tiver nenhuma outra causa. A gente, essa questão de valorizar a presença de pródromos para síncope reflexa ou neurocardiogênica e ausência de pródromos para síncope de origem cardíaca, isso não funciona em paciente idoso, principalmente nessa faixa etária. Tá? Em pacientes muito idosos, muitas vezes fazem síncopes reflexas e neurocardiogênicos com absoluta ausência de pródromos. Então, só um detalhe que é diferente em relação aos pacientes mais idosos, e que, para esse grupo, independente das causas, as causas, embora a síncope cardíaca seja mais grave, as causas mais comuns ainda continuam sendo as desautonomias, hipotensão ortostática e hipersensibilidade do seio carotídeo. Tá? Que não pensar que
e que não pensar que a síndrome cardíaca passa a ser mais prevalente, que continuam sendo essas causas mais habituais. Ele levou 20 minutos para se recuperar espontaneamente? 20 minutos. E assim que identificaram que ele estava esquisito, né? Parou de falar, começou a suar, o que fizeram com ele? Ele continuou sentado, correram para deitar, como é que foi? Então, só chamaram a ambulância. Chamaram a E ele ambulância ficou e deram 20 minutos café. sentado. Deram café para ele. E ele ficou 20 minutos sentado. 20 minutos sentado. Daí porque demorou a recuperar, né? Um cafezinho para estimular. Deram café, a família deu café para ele. Deu café, né? Luiz Fernando... André, você queria que ele Luiz se Inácio, recuperasse Luiz mais Fernando. rápido, Luiz né? Inácio, desculpa. Nessa faixa etária de pacientes, né, a síncope neuroreflexa ela é a maioria ainda, né, em torno de 70%, e a de origem cardíaca em torno de 20%. O que o Roberto falou faz todo sentido. Realmente, nesse perfil de paciente, a ausência de pródromos é comum de ocorrer na síncope neuroreflexa, né? Mas também nos chama bastante atenção para a de origem cardíaca arrítmica. Agora, é o mais frequente neuroreflexo, qualquer faixa etária. Mas quando você vai fazendo o seu algoritmo, né? Cardiopatia presente, idade avançada, bloqueio de ramo esquerdo de terceiro grau com bradicardia. Aí você já aumentou muito a prevalência de síndrome cardiogênica. Aí você já entrou em outro extrato. Se você for analisar, é possível que esse paciente, e provável que ele tenha um componente neurocardiogênico também. Mas ele tem uma chance, aumentou em muito de ter uma síndrome cardiogênica. Pode ser que ele tenha um componente reflexo aí, deve ter também. Mas aí eu tenho que afastar que não seja uma síncope associada cardiogênica elétrica por bradiarritmia. Eu tenho que necessariamente afastar, que nesse caso, na minha opinião. Não afastou, pode falar, está aberto. Como o André falou, teve dislalia, recuperou, o cara é idoso, ter feito ataque isquêmico transitório e meteu. Não tá. É um dos diagnósticos. Um dos diagnósticos foi aventado na emergência. Diagnóstico diferencial, não tem dúvida. Marcelo, assim, a síncope, da forma como ela se manifesta, com perda de consciência, o diagnóstico de acidente vascular cerebral, a gente está falando basicamente da questão do isquêmico, para acontecer a perda de consciência, ou ele tem que infartar bihemisférico, ou então a substância ponte lá atrás, porque senão ele não sincopa sem déficit motor localizado. Esse paciente, quando chega, para a gente atribuir, na maioria, estou falando, né, existem as exceções, mas a síncope, para se manifestar como acidente vascular cerebral sem um déficit motor, porque se tiver um déficit motor, a gente não está mais falando de síncope, está falando de AVC. É igual parada cardíaca e síncope, é outra coisa. Síncope e parada cardíaca é parada cardíaca, não é síncope. O acidente vascular cerebral, para se apresentar somente como síncope, é só nessas circunstâncias. Ou você infarta os dois hemisférios, ou então é ponte. Ou então o paciente tem que se apresentar com algum déficit motor. Então, e mesmo assim, em alguns pacientes com baixo débito, com lesão maior de um lado do que do outro, às vezes o próprio baixo débito, ou por de origem cardíaca ou neurocardiogênica, seja do que for, pode até localizar, porque ele faz um baixo débito maior para um lado do que para o outro. Agora, a síncope exclusivamente sem déficit é uma raridade, é exceção da exceção. Volta a pontuar, presta aqui, eu não estou entendendo. De novo a palavra síncope. Não, olha só, você pode até questionar o diagnóstico de pré-síncope. Agora, uma coisa que eu não acho que cabe é a gente pensar que seja forte o diagnóstico do acidente vascular cerebral, ainda que transitório seja, por conta desse mecanismo fisiopatológico. Vou responder diferente. Os dois últimos doentes aqui com a Elved tiveram dislalia transitória no quarto. Tomografia, tinha lá isquemia cerebral. E teve exatamente o que você está vendo aqui. O cara teve dislalia no quarto. Sudorese e palidez? Chamou a atenção da plantonista, não perdeu a consciência, estava sentado vendo televisão. Isso foi o doente do Bittencourt, e o outro foi a Marisa. Ambos fizeram dislalia. Talvez a nossa discussão esteja na dislalia. Isso.
talvez esteja na dislalia, porque a apresentação da forma como ela foi feita, se a gente considera que ele teve essa alteração com dislalia, o acidente vascular cerebral, ele passa a aparecer como um importante diagnóstico diferencial. Mas até esse momento, a impressão que eu tive é que a dislalia não foi algo considerado importante do ponto de vista de história. O que existe na realidade é uma dificuldade da fala muito mais dentro do contexto da hipoperfusão cerebral global. Entendeu? Essa foi a minha impressão. E a partir daí, o acidente vascular cerebral, eu acho que... Podemos seguir? Bom, laboratório de admissão, troponina normal, ureia e creatinina tocados, uma leve anemia, hemoglobina 11,8, leucócitos normais, sem desvio para a esquerda, plaquetas normais, o INR lá embaixo 1,8, que mostra que o paciente, apesar da varfarina, não estava anticoagulado, né? Sódio normal, que seria talvez outra possível causa, potássio normal, magnésio normal, transaminase, bilirrubina, PCR, BNP, todos normais. Uma gasometria também absolutamente normal. Acho que o laboratório não ajuda muito, né? Bom, esse é o raio-x de entrada. Paga aí, Sabino. Um raio-x de leito, que mostra uma área cardíaca um pouco aumentada, aos custos de VE. Não tem congestão pulmonar, os hilos pulmonares estão normais, não tem doença pleuroparenquimatose identificada pelo raio-x. O que chama a atenção basicamente é uma aorta alongada e um provável aumento do ventrículo esquerdo, mas é um raio-x deitado, então isso é passível de interrogação. Pronto, Marcelo. Está respondido aqui, Marcelo. Parecer da neurologia na sala de emergência. Esse paciente foi examinado pelo neuro. Quem atendeu o paciente pensou na possibilidade de um ataque isquêmico transitório, sim. Foi chamado o neuro... Não, pois é. O neuro avaliou o paciente, o exame físico neurológico era inteiramente normal, com TC de crânio normal. E o neurologista foi indagado, precisamos fazer ressonância? A resposta foi não. Esse paciente não tem alteração neurológica, não há necessidade de submeter esse paciente a uma ressonância diante da história inicial e do quadro clínico. Essa foi a interpretação. Houve a suspeita diagnóstica do acidente vascular cerebral transitório para se optar pela tomografia computadorizada de crânio, para a gente pegar, teoricamente é um hemorrágico. Isso, ele foi atrás de sangue. Exatamente. Porque se ele pensasse em etiologia isquêmica, para poder avaliar a fossa posterior, ele precisava da ressonância. Quadro clínico compatível. Ele precisava de ressonância. Ou se a gente acreditasse nessa 5. Perfeito. Que fosse de origem. O diagnóstico seria para afastar hematoma subdural, tudo que a tomografia seria suficiente. Isso aí ainda caracteriza a isquemia transitória. Não tem infarto cerebral. Isquemia transitória, por critério, tem que ser normal mesmo. Pode ou não ter alteração transitória também pela TC. Isso não exclui ataque isquêmico transitório. Como o André posicionou, depende da interpretação de quem fez a anamnese. Ele lendo ali para mim, me pareceu que o sintoma mais forte foi a perda da fala. Se quem interpretou que o sintoma mais forte foi sudorese, sinais de baixo débito e a perda da fala foi consequente a isso, maravilha. Tudo depende de que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A questão é só essa. Então, eu acho que essas características clínicas, elas vão já te gerando uma vertente em termos de investigação. Sudorese, a palidez até poderia ocorrer como um ato reflexo, né? Mas a sudorese, ela é muito rara ocorrer num ataque isquêmico transitório. É muito difícil. Então, a probabilidade, com bradicardia, distúrbio de condução, você começa a ter a possibilidade aí de origem neurocardiogênica, cardiogênica, enfim. Mas a sudorese, eu acho que começa a ser um ponto de distinção disso tudo. Mas foi feito. Por isso que, assim, buscar o neurologista para nos ajudar e balizar nessa investigação foi fundamental. E ele se sentiu confortável em tirar a causa de acidente vascular como a probabilidade. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Acho que o Marcelo até chamou a atenção em relação a
essa questão chamou a atenção dele as alterações de fala, na suposição de um possível AVC isquêmico transitório, nesse caso em particular. Mas como tem até residentes, alunos, assim, apenas para lembrar, para ilustrar que a avaliação de imagem cerebral não faz parte da avaliação diagnóstica de síncope. Isso é importante que fique bem claro. Em síncope, na sala de emergência, só há uma situação em que exame de imagem cerebral se justifica: a persistência de sinais neurológicos evidenciados. Nem TC, nem ressonância, nem Doppler de carótida necessariamente, ou trauma de crânio. Eu acho que isso é importante que fique bem claro, porque antigamente todos esses exames eram feitos assim aos montes e entra nessa questão de racionalização. O Marcelo, não, mas é isso que é o bom. O Marcelo continua com a dúvida, mas a dificuldade é exatamente essa. Então, essa é a nossa apresentação do dia a dia. Vamos seguir. Então aqui, exatamente nesse momento em que o neurologista se sentiu confortável em afastar a causa neurológica, ele também entendeu que provavelmente foi um baixo fluxo cerebral e o doente saiu então do protocolo de AVC, como foi inicialmente colocado. Bom, diante disso, ainda na emergência, foi instalado um holter. E o holter mostra ritmo sinusal, condução AV 1:1, intervalo PR-QTC adequados, extracístoles supraventriculares, um total de 18, pareadas 2, 2 episódios de taque paroxística supraventricular não sustentados, morfologia de taque atrial, extracístoles ventriculares 10.150, acoplados 35, 2 episódios de taque ventricular não sustentados monomórficos. Ausência de pausas e ausência de relato de sintomas. Obviamente o paciente está acamado. Eduardo, Luiz, Fernando, algum comentário? Esse é um holter caracteristicamente inespecífico, né? Esse achado é extremamente comum em pessoas que estão andando aí no dia a dia sem nenhuma implicação. Não define nada. Esse achado não ajuda em absolutamente nada, em que pese que ele tem uma alta incidência de extracistoles ventriculares. Acho que isso tem que ser julgado no contexto clínico dele. Também é muito pouco provável que ele tenha feito uma taquicardia ventricular, principalmente se ele tiver função ventricular normal, que tenha deixado ele 20 minutos de baixo débito. Possibilidade existe, mas acho que não seria assim a minha principal hipótese. Mais provável. Acho menos provável. Bom, o eco desse paciente mostrava uma HVE excêntrica, uma cavidade ventricular esquerda um pouco dilatada, função sistólica biventricular preservada, com uma fração de ejeção calculada pelo Simpson de 64%, disfunção diastólica tipo 1, ausência de alteração segmentar, estruturas valvares sem alterações significativas, pericárdio normal e uma veia cava com calibre um pouco diminuído, o que sugeria um pouco de hipovolemia. Então, Fernando, você queria... Reforça essa evolução até agora. Claro que tem uma série de diagnósticos diferenciais, mas a primeira hipótese, aquela que eu falei inicialmente, acho que fica reforçada. O Eduardo já falou, aquele holter é um holter totalmente inespecífico, prevalência um pouco maior de arritmia ventricular do que a gente esperaria, mas 92 anos, com HVE excêntrica. Cardiopatia estrutural. Cardiopatia estrutural, ele não tem zonas assim, de distúrbio segmentar, de acinesia, de cinesia, não tem disfunção do VE. Então, com BRE de terceiro grau, a primeira, segunda e terceira hipótese, né, para mim é um BAV transitório, enfim, uma bradiarritmias. BAV transitório estocado. Bom, Doppler de carótidas, ainda na emergência, mostrando espessura médio-intimal aumentada bilateralmente, mas ausência de placas obstrutivas com vertebrais ok. Carótidas de uma placa obstrutiva, só espessamento médio-intimal. Então esse foi o entendimento da emergência. Achou que esse quadro poderia ser isquêmico e o paciente foi direto para a cintilografia. A cintilografia realizada 5 dias depois da internação mostra uma isquemia aqui de parede inferior, aqui a parede inferior em repouso, e aqui o estresse, mostra uma diminuição da hipocaptação. Se alguém da Cintilo depois quiser fazer algum comentário. A região septal também mostra alteração, tinha isquemia septal, anteroseptal, uma área isquêmica pequena, em torno de 8%, e pelo gated uma fração de ejeção de 39 em repouso, que caiu para 28 no esforço. Cláudio.
Assim, queria fazer 2 comentários. Primeiro, da indicação de cintilografia na investigação de síncope. Teve um estudo recente, publicado na Circulation, tem um ano e meio, que eles fizeram avaliação prospectiva de 500 pacientes com síncope e o rendimento do uso de cintilografia para investigação de síncope é muito baixo. Ele hoje é considerado uma indicação inapropriada caso não haja outra coisa que leve a se pensar numa etiologia isquêmica do miocárdio. Então, se o paciente teve uma síncope, você não tem nada que leve, você não teve dor no peito, não tem alteração no eletro, não tem clínica, não tem alteração ecocardiográfica, não é hoje um exame de primeira linha. Diferente quando o paciente tem coisas que levam a se suspeitar, arritmias, enfim, alguma coisa que leve você a pensar em doença isquêmica. E lembrar que existe também um grande número de pessoas que têm doença isquêmica que a síncope não tem relação com a isquemia cardíaca. Mas nesse paciente ele tem uma cintilografia bem anormal, né? A gente observa aí, eu não sei qual foi o tipo de estresse, foi de piridamol que foi feito ou foi esforço físico? Foi de caso do beta. Foi colocado esforço, mas não é esforço, é de piridamol, né? DIP. Foi DIP, né? Então, olhando esse exame, tem assim, várias coisas. Primeiro, a fração de ejeção de repouso já ser baixa, né? 39%. Só isso já chama atenção. Não sei se o eco tem essa correspondência. Normal o eco. Então tem que ver direitinho o que está acontecendo. Segundo, que a de estresse caiu a fração de ejeção, né? Repouso é 39, tá aqui, ó. Aqui, ó. O repouso é 39 e o estresse está 28. Você tem o filminho contraindo para a gente ver se alguma parede parou de bater? Não tem, infelizmente não tem. Às vezes você consegue observar uma parede hipocontrátil pós-estresse, que provavelmente deve ser a parede inferior, mas às vezes o coração como um todo fica hipocontrátil, o que sugere que a isquemia seja até mais grave do que você está quantificando, porque a quantificação da isquemia ela está na parede inferior, né? Inferior, apical, mas tem um pouco, né? E aqui foi valorizado também na ponta do coração. Então a parede inferior aqui que recupera e tem a ponta também. Esses dados, né? Somente a fração de ejeção já ser abaixo de 45% pós-estresse já é um fator de risco. Ter a isquemia inferior, mas ter também a anterior apical sugere ter mais de uma artéria doente. Você viu também a CT que foi feita com a cintilo? Tem calcificação coronária extensa? Eu não vi o filme, mas não há relato no laudo. Não relata? Não. Pode ser até uma isquemia balanceada. Valeria a pena rever, quando a gente faz as imagens com correção de atenuação, a própria CT, porque às vezes você encontra uma cintilografia com 8% de isquemia, mas que tem uma calcificação pesada nas artérias. Era uma hipocontratilidade difusa, não havia... Esse paciente, assim... chamava atenção para nenhuma parede especificamente. Vai ser difícil você liberar esse paciente da avaliação anatômica das artérias coronárias baseado nesse exame, porque gera um risco aí aumentado de eventos, mais de 3% de mortalidade anual com esses achados. Isquemia em mais de um território, fração de ejeção abaixo de 45%. Gente é um paciente de alto risco. André, depois nós vamos mandar aqui, porque senão a gente não fecha, hein? Normalmente dá defeito no septo. O problema desse paciente é na parede inferior. Então, e mesmo assim com o dipiridamol, você tem uma boa especificidade. Cláudio, eu não conhecia essa revisão que você falou, mas eu fico muito contente, viu? Porque, na verdade, uma das coisas que mais incomodava no guideline europeu era colocar a cintigrafia caso o paciente não tivesse nenhuma alteração detectável no fluxograma chegando no Holter, que a cintigrafia fosse o exame de estratificação funcional, e dessa forma, então, eu tenho certeza que, baseado no guideline europeu, um sem número de pacientes colocou stents ou fez revascularizações acreditando que a síncope tinha alguma coisa a ver com a isquemia coronariana, quando isso, desde que esse guideline chegou aqui, a gente na emergência, já, Eduardo lembra disso, a gente conversava, porque... não, estou falando do guideline europeu 2009.
Isso, quando chegou aqui, o mundo inteiro fazia cintigrafia em quem não tinha nenhuma evidência antes da... Aí o que acontecia? Aparecia uma isquemia, eles colocavam, a turma colocava e já acreditando que tinha resolvido. E como o Fernando bem chamou a atenção, esses doentes têm síncope multifatorial. Nesse momento, o importante é a gente afastar alguma causa cardiogênica. Mas ainda assim, se o doente faz um tilt, eu não tenho a menor dúvida que ele vai positivar o tilt dele. Aos 92 anos, tomando essa porção de coisa, ele positiva o tilt e vai para casa achando que é uma neurocardiogênica e tem um problema lá na frente. Então, o que eu acho nesse momento é, quem definiu a vida desse doente, como mais uma vez o Fernando chamou a atenção, foi o padrão eletrocardiográfico dele, aos 92 anos de idade. É muito difícil que nessa situação esse doente fuja de uma estratégia de investigação invasiva do ponto de vista cardiológico por conta disso. E ter saído a cintilografia desse fluxograma da forma como você colocou é um alívio, porque provavelmente muito harm foi induzido, muito dano foi induzido, a gente acreditando que essa associação pudesse existir. Só uma coisa, André, que o Cláudio comentasse, que a avaliação para isquemia, ela se impõe dentro da investigação de síncope. Dor no peito. Não, síncope induzida por esforço. Síncope induzida que ocorre durante o esforço físico, essa síncope, isso todos os diretrizes, livros colocam e ressaltam uma avaliação funcional para doença isquêmica. Síncope induzida pelo esforço. Pelo menos isso existia até a guideline de 2009, até a literatura vigente. A não ser que isso tenha mudado. Porque até então, síncope induzida ao esforço. Eu queria só, assim, não tem muito a ver com esse caso, mas na experiência médica, como a anamnese é importante numa síncope. Eu tinha um paciente, assim, em torno dos seus 80 e poucos anos, uma cardiopatia hipertensiva, então ele vivia tendo síncopes. Com a anamnese, eu descobri que as síncopes dele era quando ia fazer a barba. Então, chegou à conclusão que era uma síndrome neurocardiogênica, com sensibilidade ou hipersensibilidade do seio carotídeo. Mas ele teve que colocar marca-passo, chegou a esse ponto. É só a título de curiosidade, viu? Importante, né? Vamos seguir? Bom, perfeito. Então, nesse momento, surge uma grande dúvida. Foi feita uma cintilografia, que a gente, como os senhores, achava que não era o primeiro exame. Mostra uma cintilografia francamente isquêmica, com queda da fração de ejeção importante, num paciente com uma história clínica de angioplastia prévia, não tomando antiagregante plaquetário, não tomando estatina, tomando anticoagulante não anticoagulado. Então as coisas começaram a se embolar, porque as informações não pareciam ser encontradas. Bom, por causa de síncope, então a gente acabou... Já discutimos alguma coisa sobre isso, acho que podemos pular. Então, quando esse paciente chega na unidade semi-intensiva, diante disso tudo que foi falado aqui, a gente começou a se preocupar. Bom, esse paciente vai para a cine, agora com esse CAT, com essa cintilo francamente isquêmica, no nosso ponto de vista, parecia estar mais relacionado a alguma coisa cardiogênica ou a própria arritmias ventriculares, diante de um paciente com cardiopatia estrutural. Esse paciente vai tratar clinicamente? Esse paciente não está tratado. Se ele tem algum problema coronariano que gerou algum tipo de arritmia, ele não está tratado, ele não toma antiagregante, não toma estatina, né? Então, essa foi a nossa dúvida. E diante dessa dúvida toda, o que fazer logo de cara? Nós, então, resolvemos reunir a família e correr atrás de uma história melhor contada. Então, nós fomos descobrir essa cintilografia miocárdica em 2008. Cláudio, quer comentar? A cintilografia que ele tem em 2008 não foi com o mesmo estressor, né? Foi com dobutamina. Dobutamina. Mas tá bem parecida. Exatamente, Tá exatamente. Uma cintilo... eu não sabia que ele já tinha... Só não tinha a queda da fração de ejeção pelo gated, mas tinha a isquemia das mesmas paredes... Parede inferior... Né? E que a essa época resolveram estudar o paciente. DA 60. Por algum motivo que a gente não conseguiu saber por quê. Ele não teve síncope, eu não sei se na época teve dor, ele não soube dizer, e a família também não.
Então foi feita a cineangiocoronariografia em agosto de 2008, que mostra válvula mitral competente, espessuras parietais normais, volume cavitários normais, tronco livre de lesões obstrutivas, uma descendente anterior com 60% de lesão no terço médio, uma diagonal com 50% de lesão no terço proximal, sistema de circunflexa livre, coronária direita dominante com uma lesão leve no terço proximal, 30%. Esse paciente não fez angioplastia, ao contrário do que foi dito para a gente. Ele só fez estudo e foi mandado embora. Então, não foi feito nem... Bom, a gente não sabe se foi feito o tratamento clínico, mas esse doente, quando chegou para a gente, não estava tomando nem estatina, nem antiagregante. Não, ele tomava as drogas, não sei se você viu as drogas no começo, ele tomava beta-bloqueador, tomava nitrato, provavelmente por conta da disfunção renal não estava tomando IECA, a gente acredita que por isso tenham feito a presolina, mas não estava tomando nem beta, nem antiagregante plaquetário, nem estatina. Cabe ressaltar aqui... Isso. Cabe ressaltar... Mas a varfarina só entrou há um mês atrás, quando ele fez a trombose venosa profunda. O que e cabe também não estava ressaltar anticoagulado. aqui, o que cabe ressaltar, assim, como a história do paciente, né, é detida tanto pelo próprio paciente, idoso que às vezes não consegue se apropriar das informações. E os familiares não tinham informações precisas, eles não conseguiam definir. Eles tinham uma informação conceituada de alguma forma que esse paciente tinha submetido uma angioplastia. Quando começamos a estressar na revisão da história clínica, é isso aqui, era só um cateterismo, né, que é uma confusão. O aparelho dessa época, 2008, era outro aparelho, né? E agora... Perfeito, não tinha correção, né? Não tinha correção. O que a gente viu, e até foi o trabalho que a gente recebeu a premiação agora no Congresso americano, que com a correção de atenuação, defeitos menores, eles têm um prognóstico pior, né? Até conversei isso com o André Volchan, ele foi da banca lá da tese da Maria Fernanda, porque uma parte que contribui é da própria atenuação. Então, como você limpa isso tudo, 8% de isquemia, a gente viu 5% já tendo significância para desfecho com esse equipamento que a gente tem aqui no procardíaco, né? Então, pode ser que, como não são os mesmos, não foi a mesma técnica cintilográfica, tem um viés, pode né? ser que a doença tenha progredido e tenha mais isquemia. Mas também não é tanta coisa em relação ao exame que já tinha isquemia, né? Muito interessante. Vamos para frente, senão... Está de volta para os clínicos, é o problema. Dr. Feldman lá, e vamos andar, porque senão a gente não fecha a sessão. Como é que se comportou durante a internação, João Vicente, esse paciente? Totalmente assintomático. Não, em relação à frequência cardíaca. Ah, sim, perfeito. Boa colocação, Dr. Feldman. Ele chegou com aquele eletro, batendo a 56 batimentos, e mesmo em repouso, ele apresentou uma frequência que variou o tempo todo entre 80 e 90 batimentos, em ritmo sinusal, mantendo o BRE. Foi. Desde o começo, sem beta, desde o começo. Desde a chegada dele, foi suspenso beta. Só para ilustrar, então, aqui, uma lesão leve na coronária direita, no terço proximal. Aqui a coronária esquerda, com uma lesão de 60%. E, não está dando para ver bem direito, mas na emergência da primeira diagonal, uma lesão, no máximo, moderada ali. Só para ilustrar. Bom, ainda conseguimos na história esse laudo dessa cintilografia que esse paciente fez também, que a gente não sabe em que contexto. Que mostra uma hipocaptação na parede inferior, ou seja, mantendo sempre essa informação, mantendo o padrão perfusional do radiofármaco inalterada, tanto no repouso como no esforço. Essa cintilografia não foi feita no procardíaco, essa é de fora. As imagens, então, adquiridas na posição prona, demonstram normalização do padrão perfusional da parede inferior. Uma disfunção leve do VE com uma fração de ejeção em torno de 40%. Essa foi a informação que a gente conseguiu de uma cintilografia fora. Bom, então, diante disso, nós pensamos da seguinte forma. Ele precisa tomar antiagregante estatina, né? Nós mantivemos ele sem o beta-bloqueador, pelas razões aqui já bastante discutidas, e tiramos a doxazosina, que era uma droga que foi introduzida recentemente. Embora a hipotensão não tenha sido postural, a gente achou que a doxazosina pudesse
tá? Junto com a veia cava inferior um pouco vazia, pudesse também estar ajudando nessa etiologia. Bom, controle de PA, que ele efetivamente não tinha, ele ficou aí batendo a 80, 90 batimentos, com pressão sistólica variando entre 150 e 160 milímetros de mercúrio, então não tinha duplo produto controlado. E a consideração do estudo eletrofisiológico, que era, a princípio, que a gente estava pensando que fosse realmente de maior indicação. Bom, rápido, André. Assim, eu só não tenho tanta certeza da necessidade do antiagregante plaquetário. Eu vou te falar por quê. Porque esse doente já está anticoagulado. Esse doente está assintomático do ponto de vista coronariano. Tem 92 anos. Eu acho que o harm dele de sangrar, o risco dele de sangrar com essa associação é muito maior do que o risco dele vir infartar estando anticoagulado, absolutamente assintomático. Eu não sei se eu faria a antiagregante, não. Fernando? Eu concordo com o André. Nos guidelines europeus, quando você tem o uso de varfarina e o paciente é coronariopata crônico, já depois de um ano de uma intervenção, você pode deixar sem antiagregante, só com a varfarina monoterapia, tem a mesma eficácia. Eu volto a dizer que nesse caso, com essa clínica, eu acho que eu até dispensaria o estudo eletrofisiológico. O Eduardo vai dar a opinião dele depois. Eu imagino que o raciocínio de vocês tenha sido, bom, quero ver se ele tem, como a cintilografia mostrou depressão, fração de ejeção, vocês estão atrás de fazer estimulação elétrica programada, ventricular, pesquisar arritmia monomórfica, etc. Mas do ponto de vista prático, aos 92 anos, eu, se fosse médico assistente, indicaria botar um DDDR e mandava para casa com medicamento. Faria isso, ponto. Bom, foi pedido parecer para o serviço de arritmia. Quer comentar, Luiz? Bom, aqui, o que incomodava nesse paciente é o fato de não foi uma perda. O tradicional, a gente fica muito confortável botar marca-passo em síncope com BRE. Mas esse paciente, aí voltando ao que o Marcelo falou, a gente não sabe se ele teve uma síncope, né? Foram 20 minutos, é um tempo bem prolongado. E assim, alguém que bebeu café durante esses 20 minutos, né? Então assim, a gente estava realmente desconfortável com o fato de... não é um caso trivial, né, que você fala, não, ele teve perdeu a consciência, perdeu a postura e tem esse BRE lá e não tem mais nada além disso. Então, assim, a gente optou por fazer o estudo eletrofisiológico na tentativa de documentar que havia o bloqueio de ramo esquerdo com evidências de que o ramo direito tinha alguma doença que justificasse. Apesar de que, depois a gente deve comentar, isso não o estudo se presta quando ele é positivo. Quando ele é negativo, não ajuda. Mas foi nesse sentido o raciocínio. Vamos lá, João. Bom, então aí as indicações do estudo eletrofisiológico na síncope, cardiopatia estrutural, ele tinha, história familiar não, de morte súbita, eletrocardiograma anormal sim, arritmia no Holter, palpitações prévias não. Aqui, o guideline europeu de 2009, diagnóstico e tratamento de síncope, em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, estudo eletrofisiológico, pode ser considerado quando os exames de testes não invasivos não mostraram o diagnóstico etiológico. Classe 2A, nível de evidência B. Bom, esse guideline, então, que ele fala o seguinte: pacientes com bloqueio de ramo esquerdo estão sob risco maior de desenvolver bloqueio AV de alto grau. 2 fatores foram demonstrados que aumentam o risco de bloqueio AV nos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo: história de síncope e o intervalo HV prolongado. O risco de desenvolver bloqueio AV aumenta de 2% nos pacientes sem síncope até 17% nos pacientes com síncope, durante um follow-up que foi feito de 42 meses. A taxa de progressão para o bloqueio AV em 4 anos foi de 4% nos pacientes com intervalo AV normal, 55 milissegundos, 12% nos pacientes com 70 milissegundos e 24% nos pacientes com 100 milissegundos ou mais. Então, diante dessas evidências, a gente resolveu, junto com o pessoal do estudo eletrofisiológico, fazer o exame, e o exame mostrou isso daí: ausência de vias acessórias de condução atrioventricular.
Ausência de dualidade avenodal. Ausência de outras arritmias atriais ou ventriculares indutíveis por estimulação programada. Ausência de distúrbios de condução pelo sistema His-Purkinje. Luiz Inácio. Duas principais coisas a gente queria avaliar durante o estudo, né? O intervalo HV, que ele deu alterado, né? Na verdade, o intervalo HV habitualmente normal é entre 35 e 55 milissegundos, mas no paciente com BRE é aceito até 60 milissegundos. No caso dele, especificamente, deu 64 milissegundos, que é um achado inespecífico, né? Na verdade, a gente considera uma população com maior risco de desenvolver BAVT acima de 70 milissegundos. Um outro aspecto que a gente avaliou também foi se esse paciente tinha disfunção sinusal, né, através de uma estimulação atrial, mostrou a ausência de disfunção sinusal. Durante o estudo, fizemos também a compressão do seio carotídeo, que não demonstrou nenhuma pausa. Foi um comportamento fisiológico. Então, o estudo foi absolutamente normal, não. Teve esse aumento do intervalo HV. Esse intervalo HV ligeiramente aumentado, mas que é um achado inespecífico. Na verdade, o estudo fisiológico ele é pouco sensível, né, para esses pacientes, né? Ele é específico, né? Como o Eduardo falou. Se ele vier positivo, ele nos auxilia, né? Se ele vier negativo, a gente ainda fica um pouco na dúvida. Né? O problema é que, às vezes, foi o que o Fernando comentou no começo, o problema é que, às vezes, isso é dinâmico. Quem tem um HV de 64, que para o bloqueio de ramo esquerdo é muito levemente anormal, é praticamente o esperado em todo bloqueio de ramo esquerdo de verdade, pode ter bloqueio. Existe uma entidade chamada bloqueio AV paroxístico, em que o paciente tem, às vezes, PR normal e HV normal, mas ele faz uma síncope e durante a síncope você tem bloqueio AV. O problema é que você, fora do momento do sintoma, não tem como detectar isso. Né? Então, mas não é ele não tem aquele padrão de BRE com um intervalo HV muito aumentado e que fala, o ramo direito está doente também, entendeu? 65% das cardiomiopatias têm bloqueio de ramo esquerdo, Eduardo. Você sabe disso. 65% tem BRE. E continuo dizendo, esse doente não teve síncope pela anamnese e pelos critérios aqui apresentados. Então, nós estamos discutindo coisas diferentes. Uma coisa é um doente que cai, convulsiona, e aí vem com isso. Aí é diferente. Se o doente não caiu, não convulsionou, teve uma dislalia que durou 20 minutos e ainda tomou café. Dislalia. Pela descrição da anamnese. Estou me prendendo a anamnese, que durou 20 minutos. É um doente que vinha em uso de anticoagulante. É um doente que tinha um Holter com instabilidade elétrica atrial supraventricular. É um doente que tem cardiopatia estrutural e não estava anticoagulado. Tem um eletrofisiológico normal. Eu vou insistir? Não, eu vou anticoagulá-lo. Se eu for colocar esse doente dentro de um perfil de risco, não daria aspirina? Sim, daria aspirina. Tem doença coronariana estabelecida. Ele tem doença coronariana. Pela diretriz, se você for pegar a diretriz de prevenção, a última que saiu da europeia, esse doente tem a classe 1A de sair antiagregado. Pelas lesões coronarianas que ele apresenta dentro desse contexto de comorbidades. Então, de novo, porque o problema está a palavra síncope aqui. Se eu tiro a palavra síncope aqui, a discussão muda. Se eu mantenho a síncope, a palavra síncope, muda toda a conduta. Nós temos que tomar cuidado, porque a definição de síncope, pelo que ele apresentou aqui, não se fechou em síncope. Mas nós estamos falando síncope. O tempo todo. Pré-síncope. Não, critério de síncope, critério de... Não, botou lá, de volta, se você for... Revisão sobre síncope. A indicação do estudo eletrofisiológico foi baseada em síncope. Em relação à história do evento agudo do caso, ele rotulou como pré-síncope. Na minha opinião, não devia. Devia só descrever. Você está certíssimo, mas todos os exames feitos... investigar. Todos os exames feitos foram baseados em síncope. Guideline, síncope. Cintigrafia e investigação de síncope. O tempo todo síncope. Nós estamos discutindo o tempo todo síncope aqui. Não estamos discutindo pré-síncope. O tempo todo nós estamos conversando síncope. Sem o caso apresentado ter sido. Eu posso simplesmente considerar esse doente como uma cardio? Esse doente... A abordagem da síncope
É igualzinho da pré-síncope. Não, só um minutinho, André. Não, eu digo o seguinte, se a gente porque o argumento aqui foi o seguinte, a gente está discutindo pré-síncope. Eu digo o seguinte, a discussão de pré-síncope é a mesma discussão da síncope. Os argumentos são os mesmos. Eu estou discutindo se é pré-síncope, eu estou discutindo se não foi ataque isquêmico transitório por uma FA e esse doente não estava anticoagulado. Essa é a minha pergunta. Digo mesmo. Vou mandar aqui, senão a gente não fecha. Vamos embora. Essa foi a ideia. Se é dislalia, se não é, às vezes você tem uma afasia parcial de percepção, que é fugaz, e o sujeito teve alguma coisa no andar superior, pô. Já tive casos assim, fugazes. E depois, com o advento do tempo, com investigações a médio e longo prazo, apareceram alterações vasculares e teciduais compatíveis com doença isquêmica cerebral. Então, isso não está afastado nesse caso. Bom, vou mandar em pauta novamente. César, desculpa eu te interromper, senão a gente não consegue fechar. Você pode me interromper à vontade, só não pode caçar a minha palavra. Como da outra vez, né? Não, da outra não. Bom, continuando na linha da síncope neurocardiogênica, indicações do tilt teste, vou pular isso para ir mais rápido um pouco. Faltou a massagem do seio carotídeo, que foi feita no estudo eletrofisiológico. Então nós estamos aqui... Deixa eu só fazer um pequeno... fecha aí. Pode falar que... Indicação de massagem do seio carotídeo nos pacientes acima de 40 anos, com síncope, de etiologia não conhecida, classe 1, nível de evidência B, cujos critérios são: ela é reprodutível quando existe a presença de assistolia maior que 3 segundos e ou a queda de pressão sistólica arterial acima de 50 milímetros de mercúrio. Classe 1, nível de evidência B. Essa foi a manobra do seio carotídeo. A resposta foi fisiológica, não houve positividade, como todos esperávamos. Só um segundinho. Um detalhe de exame físico, que a manobra do seio carotídeo, ela pode ser feita na sala de emergência com o paciente monitorizado, que faz parte da nossa investigação, que ali já pode dar uma pista e bypassar uma série de exames que a gente acabou conduzindo aqui. Tá? Então, lembrar que esse aí é uma semiótica importante para a gente. Bom, esse paciente a gente acabou retornando o bisoprolol dele na dose de 1,25 miligramas, porque ele batia 80, 90 batimentos o tempo inteiro. Então a gente optou por voltar o beta, mas numa dose baixa, obviamente, e depois de 72 horas resolvemos refazer o Holter, que mostrou ritmo sinusal, uma condução AV 1:1, intervalo PR e QTC adequados, extracílio supraventricular 57, pareadas 4, taquicardia paroxística supraventricular não sustentada, morfologia de taque atrial, extracílio supraventricular 584, no outro Holter eram 10.000, aparentemente... ventricular. Não, aqui é ventricular, está errado. Melhorou bem, com certeza, não vimos mais os episódios de taque ventricular não sustentada, né? E, então, aparentemente, houve um benefício para as arritmias ventriculares e ausência de pausas. Bom, dessa forma, as medicações pré-alta, diante dessas informações, a gente optou por não botar marca-passo, e as medicações pré-alta foram essas. Então, bisoprolol 1,25, a presolina 150, amlodipina 10, a AS infantil 100, a torvastatina, mononitrato, a pixabana, finasterida, tiramos a doxazosina e o escitalopram com memantina. Bom, Sabino, comenta você, então, na linha do tempo aí. Vamos fazer uma linha do tempo só para dar um resumo do que a gente foi visualizando desse paciente. Então, no dia 28, ele apresenta um evento em domicílio, sugerindo a vinda para o hospital através de uma ambulância, em que foi sugerido um quadro de síncope. Os exames iniciais aqui no hospital, eletro, raio-x, nada significativo, a não ser um BRE terceiro grau. Segue em exames adicionais com ecocardiograma, com HVE somente, o Doppler de carótida normais. No dia 3,
Então, diante da história que a família traz, dizendo de um passado de doença coronariana com angioplastia, vai para o estudo cintilográfico para ver se tem alguma evolução clínica nesse aspecto. A cintilografia, como a gente demonstrou, ela comparado com os anos anteriores, nenhuma modificação significativa. Chamamos o parecer da arritmia, propõe-se fazer o estudo eletrofisiológico, em que foi normal, né, dentro da característica do BRE. Uma nova revisão da história clínica, né, a família reporta que a doxazosina foi a única droga nova que entrou nesse contexto, em pouco tempo de entrada, que é um alfa-bloqueador que pode potencializar o efeito antipertensivo, vasodilatador de todas as outras que ele vinha fazendo. No dia 17, para complementar o estudo e afastar causas neurocardiogênicas ou cardiogênicas, submete a um tilt test normal. No dia 20, um holter em uso do bisoprolol para poder manter um controle do produto, esse paciente retornar para casa com segurança. O holter também não mostra nenhuma anormalidade, nenhum risco potencializado pelo uso do bisoprolol. E no dia... Clique aí, João. E aí foi de alta. Clique aí. No dia 21 ele recebe alta hospitalar. Porque esse paciente, se a gente observar, ele entra no dia 28 e sai no dia 21/6. Quase um mês de internação. Nós temos um intervalo do dia 3 ao dia 16, longo, esperando uma autorização de convênio para submeter ao estudo eletrofisiológico, que é um impactante muito grande aqui no dia a dia para a gente. Mas o que a gente observa, né? A dificuldade diagnóstica desse paciente continua, né? O Fernando considerou, independente de um estudo eletrofisiológico, já implantar um marca-passo. Isso. Uma outra opção, na verdade, assim como não foi caracterizado o quadro de síncope, né, clássico, seria o implante de monitor de eventos. Do estudo. Né? Só para complementar, lá na unidade, o monitor, ele grava o eletro, né, uma única derivação, continuamente. Nós fizemos uma revisão, nenhuma arritmia grave, um FA, nada. Isso nesse período todo aqui a gente tem isso analisado. Que não afasta, evidentemente, um evento súbito. Porque eu vou passar para o... Nós recebemos vários, esse ano recebemos 3 doentes com quadro isquêmico transitório, hipertrófica, dilatado, todos de FA intermitente, que foram diagnosticados depois. Eu teria dado alta para esse doente no dia 30 anticoagulado. Não faria mais nada. Porque eu não considerei síncope, a história não é de síncope. O que domina na história é dislalia. Mas, tudo bem, eu entendo, eu adorei a sessão porque eu aprendi muito. Pessoal, parabéns pelos slides, fantástico, apresentação fantástica. Eu entendo o objetivo da sessão, discutir síncope. Ok, eu estou voltando só ao caso. Mas como sessão, aprendi muito aqui hoje. Tá? Mas no sentido de lembrar que o ataque isquêmico transitório nesses doentes com cardiomiopatia que faz FA intermitente para um doente não previamente anticoagulado, tanto que ele saiu daqui anticoagulado. Por quê? Porque não se afastou essa possibilidade. Não conseguiu se afastar. Tinha trombose venosa profunda prévia também. Exatamente. Bom, rapidinho, 1 minuto. O que incomoda nesse caso é que não tem diagnóstico, né? E às vezes, muitas vezes em medicina, o diagnóstico vem prospectivo e não retrospectivo, né? E o índice de diagnósticos em síncopes inexplicadas ou quadros que você não sabe se é síncope ou não é muito significativamente aumentado se você consegue monitorar o paciente prospectivamente por tempo prolongado. E é isso que o monitor de evento implantável faz. Esse é um monitor de eventos do tamanho de um pendrive que é colocado no subcutâneo do paciente e ele tem capacidade de monitorar o paciente por até 3 anos. Até 3 anos de bateria. Então, esse é o tamanho, esse aqui é um implante nosso, ele é bem pequenininho. O modelo mais novo do que esse, então, ele é quase que injetável no subcutâneo, bem pequeno. Aqui é um implante nosso aqui, veja, a incisão é micra, menor do que um dedo, e faz uma pequenina loja no subcutâneo e coloca o aparelho ali, fica uma incisão praticamente imperceptível. Esse é o raio-x de tórax do paciente com monitor implantável. E ele tem 2 maneiras de funcionar.
Você programa ele da maneira que você quer e ele grava como um marca-passo grava a derivação eletrocardiográfica. Então aqui, por exemplo, esse é a derivação eletrocardiográfica que a gente fica evidenciando o tempo todo, que quando interroga o aparelho, e ele tem gravações de TAC e BRAD, e você define o que é a sistolia. Por exemplo, a gente pode definir a sistolia como mais de 3 segundos de pausa, taquicardia se define a frequência, nesse caso aqui foi 170, BRAD, arritmia, para gravar aqui o cutoff era de 30 batimentos por minuto, e a sistolia foi definida como 3 segundos. Não importa, você escolhe o que você quer para gravar. Né? E o paciente pode, se esses critérios são obedecidos, ele grava automaticamente, deixa para você ver, como aqui está falando, esse paciente teve 43 episódios de taquiarritmia, ou então ele pode ser ativado pelo paciente. Ele tem um controle remoto, ele teve um sintoma, quando ele tem capacidade, ele pega o controle remoto, coloca em cima do aparelho, aperta o botão, aquilo grava geralmente 3 minutos para trás do momento em que ele apertou o botão e 1 minuto para frente, você tem 4 minutos de eletro durante aquele episódio. E aqui um exemplo, o paciente ativou, né, então eu tenho informação para trás e para frente, mas no momento em que ele ativou, eu vejo que não tem nada. Esse sintoma que o paciente teve não tem nenhuma correspondência eletrocardiográfica naquele momento. Já esse outro paciente aqui, às 3 da manhã dormindo, foi detectada uma FA assintomática. Tá? Eu ia botar um outro exemplo, a gente tem casos de BRE com síncope, está disponível, hoje já está inclusive no hall da ANS aprovado, não tem mais dificuldade tanta como tinha. Paciente que 1, 2, 3, 6 meses depois repete um quadro parecido, tem um BAV2/1 na vigência de bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho um caso assim, e que acaba vindo a botar marca-passo. Então, esse paciente, no meu ver, esse seria o melhor método diagnóstico prospectivo que a gente poderia dar para ele ao longo do tempo. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pela presença da discussão. Ficamos sem um diagnóstico estabelecido, é frustrante, porém, a medicina do dia a dia é essa. Né? Então, a gente tem que explorar cada vez mais, tentar aprofundar e dividir, né, com as disciplinas as responsabilidades para a gente chegar numa conclusão. Obrigado a todos.